Bom dia, queridos. Nós estamos aqui em Arraial da Ajuda, na Bahia, gravando esse vídeo. Nós estamos no capítulo de número 19 do Evangelho de João. Está consumado. São 42 versículos. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Sabendo que o Evangelho de João foi escrito, a autoria dele se diz que é do próprio João, como nós cremos. Mas todos os evangelhos foram escritos de forma anônima. O propósito do livro de João, conforme está escrito no próprio livro, capítulo 20, verso 31, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então temos dois propósitos aí: demonstrar, falar, expor que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que os que creem tenham vida em seu nome. O Evangelho de João é um evangelho que apresenta as características de contrastes. São bem marcantes e fortes nesse evangelho, como luz e trevas, amor e ódio, de baixo e de cima, vida e morte, verdade e mentira. São algumas delas que se destacam mais. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se aí no nosso canal e clique no sininho à sua esquerda para você fazer acompanhamento diário, porque todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus. O objetivo básico, principal do Evangelho de João é, assim, testemunhar de Jesus. Ele é o tema central desse Evangelho. Eu diria muito mais ainda, né? Não é só desse evangelho, mas de toda a Bíblia. Aqui nesse capítulo 19 temos o dilema de Pilatos, que diante do Senhor Jesus tem de tomar uma decisão, a qual nós começamos a abordar ontem. Existe uma decisão certa, mas ele não vai tomá-la. Antes tomará outra decisão e com isso ele vai encaminhar o Senhor para o seu fim. Plano de Deus e sua vida estava para ser derramada em sacrifício pela vida dos homens, que Deus preparou de antemão para serem salvos. Pilatos estava com medo, mas mesmo assim agira dando desculpas de que suas mãos estariam livres e limpas do sangue de Jesus. Não aguentando as pressões dos judeus e das circunstâncias, acaba cedendo e entregando Jesus para a crucificação, sem nele achar crime algum. Aqui sim ele estava cometendo um crime. Isso é um verdadeiro absurdo. Ele tinha autoridade para tirar Jesus dali, porque tinha recebido essa autoridade de Deus, e o Senhor reconheceu isso, mas mesmo assim, contra o bom senso e a sua consciência, condenou o inocente. Vejamos com mais detalhes esse capítulo. Nós estamos na quarta parte, que é o ministério de Jesus alcança o seu clímax. Como já dissemos, a morte e a ressurreição de Jesus foram acontecimentos extraordinários e comprovaram que ele é o Messias e o Filho de Deus. Dos versos 1 ao último do capítulo 20, veremos esse ministério alcançando o seu clímax. Os 4 evangelhos relatam os principais acontecimentos desde a prisão, o julgamento, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Essa quarta parte foi dividida em algumas sessões. Nós estamos vendo a primeira sessão ainda, que vai até o versículo 16 desse capítulo 19. Começou no capítulo 18. A prisão e o julgamento de Jesus, que também foram divididas em 3 subseções, e nós estamos vendo a última delas, que é o julgamento perante Pilatos. Começamos lá no capítulo 18, no verso 28, e iremos até o verso 16 desse capítulo. Julgamento perante Pilatos, é a subseção C. Nós vimos que o Evangelho de João apresenta um relato do julgamento de Jesus diante das autoridades romanas em 3 fases distintas.
primeiro perante Pilatos, depois Herodes e novamente perante Pilatos. João relata apenas a primeira e a terceira fase, mas o faz de modo bem mais detalhado que os outros evangelhos. Ida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório, residência oficial do governador romano, Pôncio Pilatos. Eles o levaram lá para não se contaminarem, principalmente por causa da Páscoa. O capítulo 19 começa com Pilatos mandando açoitar Jesus, como se isso fosse resolver todas as coisas. Uma das maiores autoridades constituídas ali, entre os homens, cometendo um erro brutal, ao dar início à execução da maior autoridade, não somente na terra, mas do mundo inteiro. O açoite romano era extremamente doloroso, pois era executado com chicote de couro com ganchos de metal que rasgavam verdadeiramente a pele. É possível que Pilatos esperasse comover os acusadores de Jesus ao permitir que testemunhasse esse castigo brutal. Os soldados demonstraram um prazer sádico em atormentar Jesus e escarnecer dele como rei dos judeus. Eles até teceram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça. Vestiram-na com uma capa de púrpura. Vestiram-no, né? Com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam: "Salve, rei dos judeus!" e batiam-lhe no rosto. Com isso esperava Pilatos estar já agradando aos que queriam aquele homem morto, mas era ledo engano. Pilatos não via nele os crimes que o acusavam, verso 2 e 4. Zombando, ao ver Jesus todo desfigurado, sangrando, ferido e sujo, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse para eles que ali estava o homem deles, todo humilhado, ou seja, um coitado. Era esse um modo natural de Pilatos apresentar o acusado, mas, ao mesmo tempo, uma declaração providencialmente apropriada. Ali estava, de fato, aquele que reúne em si tudo que a humanidade poderia e deveria ser. Ele é o último Adão, o cabeça de uma nova humanidade remida. Ao vê-lo assim, não resistiram e pediram que fosse crucificado. Eram eles os principais sacerdotes e os guardas. O ódio dos principais sacerdotes era tanto que eles acabaram se transformando nos líderes de uma turba. Pilatos finalmente desistiu e disse para eles que o tomassem e eles mesmos o crucificassem. Pilatos se irritou de tal modo que não considerou que os judeus não tinham permissão de realizar uma crucificação, então simplesmente ofereceu essa resposta sarcástica ao pedido dos judeus. Ele insistiu que não achava nele crime algum. Pela terceira vez, Pilatos proclama a inocência de Jesus. Essa narrativa corresponde ao relato de Lucas. Os judeus insistiam com ele que Jesus tinha de morrer, pois se declarou o Filho de Deus, o que na verdade era mesmo. A declaração se refere ao crime de blasfêmia, do qual os judeus acusaram Jesus. Diante disso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Talvez a mensagem da sua esposa, Mateus 27:19, tenha abalado Pilatos. Nesse momento, Jesus foi retratado como uma figura sobrenatural. O temor em seu coração não o fez agir em favor do Filho de Deus, e Pilatos estava mesmo assustado com o que estava permitindo que tivesse sequência. Perguntou para Jesus de onde ele era, afinal, mas Jesus não lhe deu resposta. Fica evidente aqui e ao longo de todo o julgamento que Jesus não estava tentando se libertar. Sua recusa em resistir à prisão e ao julgamento fazia parte do seu sacrifício voluntário. Pilatos não gostou desse silêncio de Jesus e o provocou, dizendo que tinha sobre ele autoridade para poder soltá-lo ou não. Jesus lhe responde que nenhuma autoridade teria ele sobre ele se o pai dele não tivesse dado para ele. Jesus reconhecia o plano soberano de Deus, que inclina até mesmo a perversidade de seus acusadores e a covardia de Pilatos. Pedro, Atos 2:23, e a igreja primitiva, Atos 4:28, também deram testemunho
desse fato. Diante disso, Pilatos fez de tudo para soltá-lo, mas seus esforços não eram firmes, pois ele também estava cedendo às pressões contrárias que sofria naqueles momentos. Os judeus apelaram dizendo que, se ele o livrasse, não estaria sendo ele amigo de César, no capítulo 12. Uma declaração extraordinária vinda dos judeus do século I. O povo judeu havia sido sujeito à autoridade de uma sucessão de impérios durante quase 6 séculos e em várias ocasiões havia lutado contra os gregos e romanos para obter sua independência, como voltariam a fazer no final do século I. No entanto, em termos comparativos, seu ódio contra Jesus os tornou amigos de César. Ouvindo isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz. Estava chegando a Parasceve Pascual para os judeus, o dia de preparação do sábado, ou para uma festa que coincidia com o sábado. Acredita-se, em geral, que se trata de uma referência ao dia da preparação para a comemoração da Páscoa, ou seja, uma quinta-feira. Nesse caso, o Evangelho de João mostra Jesus sendo crucificado no mesmo dia que os cordeiros pascuais eram sacrificados. Mas essa ideia parece conflitante com o registro dos evangelhos sinóticos, de acordo com as quais a crucificação de Jesus aconteceu na sexta. É provável, porém, que a referência aqui seja o dia de preparação para o sábado da semana de Páscoa, ou seja, sexta-feira, pois o termo grego para dia de preparação se refere, em geral, à sexta-feira antes do sábado normal. Eis aqui o vosso rei, dizia Pilatos, sentado naquela cadeira de juiz. Até o último instante, Pilatos se referiu a Jesus como rei dos judeus. E é impossível que essa designação representasse um esforço final da sua parte de comover os judeus. Se era essa a intenção, não foi bem sucedida. No verso 16, temos finalmente a sua anuência, entregando Jesus para ser crucificado. E aí, os soldados se encarregaram de Jesus. Posteriormente, Pilatos ordenou que esse título fosse escrito e colocado no alto da cruz, talvez como maneira de insultar os judeus em retaliação por o haverem pressionado a executar Jesus. Eles o retrucaram dizendo que não tinha um rei senão César. Vinda dos judeus, essa proclamação representava uma traição a Deus. Definitivamente, os judeus rejeitaram a Jesus. E o rejeitaram até o dia de hoje, século XXI. E continuarão a rejeitá-lo até reconhecerem que o Messias que estão aguardando é falso, sendo o próprio filho do diabo. Vejamos a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus, a partir aqui do verso 17 desse capítulo 19 até o verso 42. Registra vários detalhes desses acontecimentos para mostrar a importância deles e para que os seguidores de Jesus nunca se esquecessem do que seu mestre havia feito por eles na cruz. A crucificação, a morte, o sepultamento de Jesus. Jesus agora tinha a cruz para carregar. Foi o que ele recebeu dos homens, uma cruz para nela ser crucificado. As cruzes tinham várias formas. O fato de uma inscrição ter sido colocada sobre a cabeça de Jesus, que está em Mateus 27:37, dá certa credibilidade à forma em que ela é normalmente retratada. Simão Cirineu foi forçado a carregar a cruz de Jesus, talvez devido à fraqueza de Jesus depois daquele açoitamento brutal. Apesar do que afirma a tradição, as escrituras não falam que Jesus caiu 3 vezes sob o peso da cruz. Ele estava indo para o lugar chamado Caveira, que em aramaico se chama Gólgota. Ao chegar em seu destino, ali o crucificaram. A crucificação era um modo de execução extremamente doloroso, que envolvia grande sofrimento por causa do prego, nas mãos e nos pés, da tensão dos músculos e tendões em todo o corpo, da dificuldade também grande de respirar, das dores de cabeça intensas, febre alta e muita sede. Também envolvia a vergonha de ser exposto praticamente nu aos olhos do público.
Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, 2 criminosos que mereciam a pena de morte. Lucas 23:4. Foram crucificados juntamente com Jesus, um detalhe que cumpriu as profecias e deu a Jesus a oportunidade de mostrar o seu poder salvador ao resgatar um homem que estava à beira da morte eterna. Pilatos então mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, verso 19. Os 4 evangelhos registram a inscrição de Pilatos, com pequenas variações que devem talvez ser atribuídas ao fato de terem sido escritas em 3 letras, em 3 línguas: aramaico, latim e grego. A forma apresentada por João, Jesus Nazareno, possui um tom semita. Era costume colocar junto ao criminoso uma inscrição, declarando o motivo da condenação. O mais importante e mais irônico é que essas palavras reconheciam Jesus oficialmente como rei, embora fosse de forma irônica, né? Mas havia ali o reconhecimento. Houve protestos com relação ao que for escrito. Os principais sacerdotes diziam que a inscrição era uma ofensa à sua nação. É possível que fosse justamente essa a intenção de Pilatos, pois ele se recusou a mudar as suas palavras. Depois de ceder na questão principal, ele se mostrou inflexível quanto a esse detalhe. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Está no verso 22, tendo sido crucificado, apanharam as vestes de Jesus. Uma túnica tecida sem costura não era uma vestimenta incomum na antiguidade. O registro desse detalhe é importante, não pelo valor da túnica, mas por deixar clara a humilhação profunda de Jesus. Ao oferecer-se como sacrifício, absolutamente tudo lhe foi tirado. Esse fato também cumpre a profecia do Salmo 22, no verso 18. A lista apresentada no verso 25 pode ser entendida de modo mais apropriado como uma referência a 4 mulheres. Se considerarmos que a irmã, mãe de Jesus, é Maria, mulher de Clopas, obviamente chegaremos à conclusão que as 2 irmãs se chamavam também Maria. Que o Clopas, citado aqui, seja o mesmo mencionado em Lucas 24:18, também o mesmo homem chamado Alfeu, pai dos apóstolos Tiago e Mateus. Convém observar a coragem dessas 4 mulheres, algumas delas estavam presentes no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Jesus estava na cruz e viu abaixo dele sua mãe e o discípulo amado João. Ele diz para ela e para ele: mulher, eis aí teu filho, e ao discípulo: eis aí a tua mãe. Jesus não realizou a sua obra na cruz na condição de filho de Maria, mas sim de mediador de uma nova aliança. No entanto, é admirável que no momento de dor física e angústia mental intensas, o Senhor tenha pensado nos outros, como indicam suas 3 primeiras declarações na cruz. O cuidado terno de Jesus por sua mãe é demonstrado na provisão de um lar mais apropriado, até do que aquele que ele teria com os próprios filhos. Passou-se um tempo e Jesus pôde ver que tudo estava concluído, ou tudo já estava consumado. A 5ª e a 6ª declarações na cruz foram proferidas pouco antes da morte de Jesus. A aprovação mais angustiante, o ato de tomar sobre si, de maneira substitutiva a ira de Deus contra o pecado, que foi acompanhado de trevas, havia chegado ao fim. Para que ainda a Escritura se cumprisse, ele disse que tinha sede. É o verso 28. É notável que numa situação de aflição extrema, o Senhor se preocupasse em cumprir as Escrituras. Na verdade, outras 2 das 7 declarações na cruz estão intimamente relacionadas com o Antigo Testamento. Assim que provou, Jesus pôde dizer que tudo estava consumado.
Corresponde ao que João relatou no verso 28. Para muitos, o sepultamento é o início da exaltação de Cristo, uma vez que ele foi poupado do procedimento romano habitual de deixar o corpo de um criminoso na cruz durante vários dias. Foi bem rápido, né? De vários dias para poucas horas. Talvez 6 horas já tenha chegado ao clímax. Deixar os corpos na cruz teria contaminado a terra. É interessante observar que os judeus se aliaram aos romanos para cometer um homicídio e depois fizeram a questão que se cumprisse uma lei cerimonial judaica à preparação. Esse excesso de dor, o quebrar das pernas, podia por si mesmo causar a morte. Certamente dificultava a respiração, uma vez que a pessoa não podia mais se apoiar nas suas pernas para respirar. No caso de Jesus, nem foi necessário. Também isso aconteceu por causa das escrituras que diziam que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Para certificar-se da morte de Jesus, o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança. João coloca esse detalhe junto com a descrição dos preparativos para o sepultamento nos versos 39 e 40. E também a designação específica do sepulcro, do verso 41, a fim de eliminar qualquer dúvida de que Jesus não estivesse morto. Tanto o ato de traspassar o seu lado, quanto o fato de seus ossos não terem sido quebrados, cumpriram as escrituras do Antigo Testamento, versos 36 e 37. Sua morte, sem ossos quebrados, cumpriu as exigências rituais de Números 9 e 12, também prefiguradas no Salmo 34, 20. O trespassamento cumpriu Zacarias 12, 10. João inclui o detalhe de sair sangue e água do lado de Jesus, como um depoimento tanto da realidade do corpo físico de Jesus quanto de sua morte. É possível que também indique uma ruptura do coração que ocorre somente em casos de agonia muito extensa ou extremada. Alguns comentaristas veem nesse fato um significado simbólico e associam-no a 1 João 5, de 6 a 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Foi depois dessas coisas que aparece José de Arimateia, um simpatizante secreto de Jesus, mencionado nos 4 evangelhos como relacionado ao sepultamento de Jesus. Não é citado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Com a permissão de Pilatos, ele pôde ter acesso ao corpo para poder, assim, prepará-lo para o sepultamento. Nicodemos ajudou José na preparação do corpo. Nicodemos tinha levado cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e de aloés. Nicodemos fora mencionado anteriormente 2 vezes nesse evangelho. Nicodemos providenciou uma grande quantidade de especiarias aromáticas para a unção do corpo de Jesus. As mulheres fiéis estavam presentes durante o sepultamento. Tomando o corpo de Jesus, os 2 envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento, e o colocaram num jardim, onde havia um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Num jardim foi criado o primeiro homem, à imagem e à semelhança de Deus. Num jardim foi ressuscitado o segundo homem, o segundo Adão, que é o resgate do primeiro. Era esse o dia da preparação para os judeus. E visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. A obra de salvação do homem estava ali, quase completa. João 19:1 diz assim: então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Esse é o primeiro verso do capítulo 19 de João, que tem
42 versículos. O verso 42 diz: Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Jesus morreu. O inocente que não tinha pecado se fez pecado por nós. O justo morreu para o injusto fazer deste um justificado pelo seu sangue. O justo morreu pelo injusto para fazer deste um justificado pelo seu sangue. Deus não nos fez justos em Cristo Jesus. Antes, fomos justificados pelo justo. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 20 de Jesus. Reencarnou? Não. Ressuscitou? Ressuscitou. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 20. Não perca. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para nos acompanhar todos os dias um vídeo novo da Palavra de Deus. Todos os dias, não falha. Isso estamos aí desde 2016 e vamos concluir agora em 2019 todos os capítulos da Bíblia. Inscreva-se em nosso canal. A parte escrita jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual semeadores.com.br, nosso programa de rádio às 8h30, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.